Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Empréstimos e Limites de Prazo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 15, versos 1 a 5, que diz assim: Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Esse é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que tinha emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo, do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês devem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês deverão dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela, se apenas ouvirem abertamente ou atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado, e dominarão muitas nações, porém não serão dominados por eles. Quando olhamos aqui para esse texto, é claro que estamos falando de um período em que Israel estava sendo estabelecido como nação. Só relembrando aqui o livro de Deuteronômio. Deuteronômio foram os discursos feitos por Moisés exatamente antes de morrer e passar a liderança para Josué, que deveria fazer com que o povo entrasse na terra de Canaã. Essa geração que ouviu esses discursos da parte de Moisés não havia tido a oportunidade de passar pela experiência da libertação do Egito e, ao mesmo tempo, de ver as grandes bênçãos que Deus operou através da vida dos seus pais. Aquela geração que havia saído do Egito acabou perecendo pelo deserto. Estamos aqui falando da segunda geração de israelitas pós-libertação do cativeiro do Egito. Então, essa geração que não tinha tido oportunidade de ver as grandes coisas efetuadas por Deus, essa geração é a geração que está sendo retratada aqui. É uma geração de pessoas que precisava agora de um resumo daquilo que eram as coisas mais importantes dentro da aliança deles com Deus, para que quando eles entrassem na terra pudessem viver esses princípios e, ao mesmo tempo, receber as bênçãos que Deus tinha para eles. A Bíblia vai mencionar que o propósito de Deus era de que eles fossem a cabeça e jamais a cauda, que eles prosperassem e não tivessem que viver as maldições da aliança. Porque se eles fossem infiéis à aliança com o Senhor Deus, eles receberiam as maldições ao invés de bênçãos. Então você vai encontrar aqui um resumo de absolutamente tudo. O resumo de como deveriam adorar a Deus, o resumo de como deveriam viver as relações interpessoais, tanto com os servos, com aqueles que eram nos negócios e, ao mesmo tempo, é claro, dentro do contexto também dos empréstimos. Uma coisa que o Senhor Deus se precaveu é de que durante todas as gerações haveriam pessoas que acabariam se enrolando financeiramente e se tornariam escravas. E exatamente pensando nesse grupo é que o Senhor Deus ele vai agora trazer o princípio que aparece lá em Deuteronômio no capítulo 15, versos 1 a 5. A preocupação de Deus nesse capítulo é com os credores que haviam emprestado a juro e que, é claro, que através desse processo de empréstimo de dinheiro que haviam feito com que os seus compatriotas acabassem empobrecendo, porque os juros acabariam com certeza, principalmente dentro de um contexto de uma sociedade maioritariamente agropastoril, onde a agropecuária e, ao mesmo tempo, a agricultura que mantinha essa mesma sociedade para pagar esses altos impostos ou esses altos juros, as pessoas poderiam se empobrecer. Então o Senhor Deus estabeleceu um limite. Olha, você pode emprestar com um máximo de 7 anos. Porque se você tiver emprestado alguma coisa e o 7º ano chegar, todas as dívidas serão canceladas. Era uma forma do Senhor Deus trazer um nivelamento social para que não houvessem pessoas pobres demais e outras ricas demais. O Senhor Deus havia realmente pensado em tudo. Até mesmo com o próprio ano do jubileu, aonde as terras que haviam sido tomadas
das pessoas, porque haviam tomado empréstimo, não tinham conseguido pagar, e então as terras foram dadas como garantia, como penhor pela dívida que havia sido estabelecida. Alguns indivíduos chegavam ao ponto de não apenas entregar as terras, mas entregavam a própria família para poder servir como escravos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: a cada 7 anos, o indivíduo que se endividou, faz parte do povo de Deus, ele tem que ser libertado. E as terras, a cada 50 anos, têm que voltar para a família de origem. E em qualquer parte do caminho, um parente do indivíduo que havia se endividado, com condições de pagar a dívida, pode ser o remidor, o resgatador, e pagar a dívida e libertar a herança da família. Deus, ele aqui, portanto, vai trabalhar de forma antecipada, porque isso aqui fazia parte da lei de Deus, para que as pessoas não se endividassem e não vivessem uma experiência onde, com a dívida, eles acabassem perdendo a própria paz e talvez até mesmo a própria liberdade, porque eles podiam se tornar escravos naquela época. Naquele período não havia SBC, Serasa ou qualquer outra instituição onde o nome do indivíduo ia para uma lista de maus pagadores. Não, naquela época é o seguinte: você paga ou paga de um jeito ou de outro. Se não tiver os recursos para saldar a sua dívida, você se torna escravo. Os bens da família podem ser tomados pelo credor. É claro que haviam limitações, e essas limitações é que são estabelecidas na palavra de Deus. Nós entendemos, é claro, que existem algumas circunstâncias nessa nossa sociedade pós-moderna, onde alguns bens que são considerados de valor mais elevado, eles não podem ser adquiridos se você não lançar mão de um financiamento, de um empréstimo. Um dos temas que foram aqui mencionados na própria lição da Escola Sabatina de hoje é a ideia de indivíduos que vão fazer uma faculdade e às vezes não têm condições de poder pagar um estudo, mas entendendo que com o valor ou com um estudo superior, o indivíduo teria condições de poder receber mais dinheiro e ter melhores condições de poder sobreviver à situação. Então é o tipo de investimento que vale a pena. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Devem ser analisados quais são as melhores opções, quais são os menores juros, todo tipo de ajuste financeiro para que cada centavo seja também aplicado para esse fim. Às vezes, pessoas que precisam comprar um imóvel, comprar uma casa onde vão viver, ao invés de a cada mês estar pagando um aluguel que é um dinheiro que é queimado e jogado fora, porque ele não volta nunca, pensar talvez na possibilidade ou de um consórcio ou de um empréstimo onde o indivíduo consiga comprar a própria casa, e então o dinheiro que estava investindo no aluguel, investir numa propriedade onde ele possa estar vivendo. Mas mesmo assim, os princípios que são estabelecidos você deve analisar para ver quais são as opções que você tem, aonde, em primeiro lugar, quais serão as taxas de juros menores, qual é o menor tempo no qual você consegue pagar essa mesma dívida. Olhando para esses princípios, a gente precisa entender que existem realmente algumas situações a longo prazo que precisam ser feitas porque o custo-benefício acaba valendo a pena. Mas que as pessoas devem tomar cuidado para que essa situação, que é uma situação que, num primeiro momento, é uma situação boa, é uma situação que vai trazer algum tipo de benefício para a família, não se torne depois uma maldição. Eu não sei se você tem noção disso, mas hoje as instituições financeiras que emprestam dinheiro para indivíduos que vão comprar um imóvel, por exemplo, um imóvel financiado em 30, 35 anos, no final desse período, o dinheiro empregado é o suficiente para poder pagar 3 imóveis, hoje, com os juros que são praticados hoje pelo mercado. Então existe a possibilidade de um outro caminho na sua história? Todas as situações têm que ser avaliadas. Tudo tem que ser visto para que o endividamento não roube a sua paz e, ao mesmo tempo, as bênçãos que o Senhor tem para poder te dar. É claro que, repito aqui os conceitos, você precisa trabalhar para poder conseguir a menor taxa de juro,
você deve tentar procurar todo tipo de recurso que você tenha disponível para conseguir reduzir o máximo possível a quantidade de prestações que você vai ter que pagar, porque quanto menos prestações você pagar, menos juro você também paga. E, ao mesmo tempo, ter bem claro na sua mente que não é o ideal, mas é um mal necessário para que você não tenha, entre outras coisas, se estivermos falando aqui, por exemplo, de um imóvel, ao invés de você estar queimando todos os meses um dinheiro que vai, mas que não volta, que você empregue esse mesmo dinheiro em alguma coisa que vai ser revertido para a própria família. Claro que tudo isso com os pés no chão, para que nenhum tipo de situação possa trazer um prejuízo para a própria família. No último parágrafo do nosso estudo hoje, há aqui um princípio muito interessante que é aqui mencionado, que diz assim: no mundo ideal não haveriam dívidas, mas no mundo real pode haver necessidade de se tomar empréstimos. Faça o melhor negócio possível, com a menor taxa de juros disponível. Pegue emprestado o mínimo que você precisa e pague no menor tempo possível para economizar os custos dos juros. No entanto, até o limite das possibilidades, devemos evitar as dívidas. Seguir os princípios bíblicos nos ajudam a evitar dívidas desnecessárias e a terrível tensão que elas trazem como consequência. Portanto, peça a Deus sabedoria para que Ele lhe ajude a tomar as melhores decisões também nesse caso. Vamos orar, pedindo a Deus para que Ele nos ilumine, para podermos entender os caminhos que devemos seguir. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem princípios, mesmo quando somos forçados pelas circunstâncias a tomar um empréstimo, que sigamos os Seus princípios, para que nenhum tipo de prejuízo possa advir dessa mesma situação. Dê sabedoria a cada um dos meus irmãos e irmãs que comigo nesse momento oram, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?